Olá, meu nome é Júlio César, sou graduando em Geografia Bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco e aluno da Iniciação Científica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Junto a esta pesquisa está a minha orientadora, Carmen Silva Zickel, que é doutora e professora do Departamento de Biologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou apresentar uma pesquisa sobre os aspectos biogeomorfológicos da restinga do Pontal de Maria Farinha, no município de Paulista, Pernambuco. As restingas são formações pioneiras que sofrem influência marinha ou fluvio-marinha, caracterizada por comunidades vegetais fisionomicamente diversas, divididas em mosaico e que ocorrem em áreas com grande diversidade ecológica. Em se tratando da dinâmica sedimentar do Pontal de Maria Farinha, um dos modelos que mais se assemelha é o da migração contínua. Este mecanismo ocorre em áreas com forte deriva litorânea, de modo que os sedimentos fluviais são depositados distantes da desembocadura fluvial. A biogeomorfologia é a ciência que estuda a relação recíproca entre os seres vivos e as formas de relevo. Esta interação biológica e geomorfológica permite analisar os processos bidirecionais através de feedbacks positivos, na qual é possível compreender a relação da distribuição de espécies em determinadas geoformas, enquanto que as formas de relevo, por sua vez, podem ser modificadas por organismos. A análise dos aspectos biogeomorfológicos tem como finalidade identificar os engenheiros de ecossistema. Este termo é designado a todos os organismos que são capazes de modificarem, no estado físico, a matéria biótica e abiótica. Os principais processos biogeomorfológicos são bioerosão, bioproteção e bioconstrução. A pesquisa ela tem como objetivo analisar a relação entre a vegetação de restinga e a dinâmica sedimentar do Pontal de Maria Farinha, a partir da análise dos aspectos biogeomorfológicos. A área de estudo ela situa-se no município de Paulista, litoral norte de Pernambuco, pertencente à região metropolitana do Recife. Com 12,7 hectares de área, a restinga do Pontal de Maria Farinha sofre influência fluvio-marinha, onde é banhada pelos rios da bacia hidrográfica do Rio Timbó e do Canal de Santa Cruz. Para a metodologia, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema de pesquisa e a área de estudo. As ortofotocartas da Condep-Fidem e as fotos aéreas do Google Earth foram utilizadas para a análise da evolução espaço-temporal do Pontal de Maria Farinha. Para o geoprocessamento da área de estudo, utilizou o software QGIS versão 3.4.3. As visitas a campo foram realizadas no período de setembro de 2019, outubro de 2020 e novembro de 2020, com o objetivo de coletar as espécies e identificar os perfis fisionômicos, ao percorrer a área total de forma aleatória. O material coletado ele foi introduzido ao acervo do herbário Professor Vasconcelos Sobrinho, da UFRPE, e a identificação do material botânico foi comparado com o material identificado do herbário, junto às bibliografias especializadas e auxílio de especialistas. A caracterização fitofisionômica ela segue a adaptação de Silva e Brits, 2005, muito utilizado na caracterização fitofisionômica das restingas do litoral do Nordeste. A restinga do Pontal de Maria Farinha é composta por uma comunidade vegetal pioneira com um extrato herbáceo bem expressivo, formado em sua maioria por espécies halófitas e psamófilas. Já o extrato lenhoso, a maioria das espécies são exóticas, com grande potencial de invasão biológica, em que somente foram identificadas 2 espécies nativas com grande importância ecológica, que é a Esquinus terebitifolia e Dalbergia castafilo. Foram identificadas 2 fitofisionomias distintas: o campo aberto não inudável, que é a mais predominante na restinga,
na qual a altura das formas biológicas elas varia de 10 a 40 centímetros. Já no fruto aberto não inundável, localizado na porção sudoeste do Pontal de Maria Farinha, a altura das formas biológicas, que são arbustiva arbórea, varia de 1 metro a 2,3 metros, que caracteriza essa fisionomia. A partir das fotos aéreas do Pontal de Maria Farinha, foi possível analisar a evolução da feição geomorfológica e o avanço da vegetação de Restinga. Entre os anos de 1975 a 2020, o Pontal de Maria Farinha passou por diversas modificações. A progradação do Pontal arenoso ocorre a partir do ano 2009, na qual a vegetação herbácea é estabelecida após a oferta de sedimentos. O avanço da vegetação de Restinga em 2014, ele segue o sentido sudoeste e nordeste, associado ao acréscimo de sedimentos marinhos. Por este motivo, a fisionomia do fruto seco se concentra no lado sudoeste do Pontal. A mensuração do acréscimo de sedimentos em hectares nos últimos 32 anos, como indica neste gráfico, mostrou uma tendência de sedimentação acelerada entre os anos 2010 a 2020, com um aumento de 8,7 hectares de área, justamente nos anos seguintes após o estabelecimento da Restinga. Enquanto que nos anos anteriores, no período de 1989 a 2010, só obteve um aumento de 4 hectares. São vários os fatores que influenciam na deposição de sedimentos, como a migração de sedimentos fluviais, correntes costeiras, regime de marés, incidência de ondas e vegetação de Restinga, sendo esta última capaz de estabilizar a dinâmica sedimentar e auxiliar para o acréscimo de sedimentos nesta feição. Para entender como funciona este mecanismo da Restinga, relacionado aos aspectos biogeomorfológicos, é importante identificar quais são os organismos engenheiros de ecossistemas e suas referidas funções. Temos aqui a espécie Pomea pescapre, Pomea imperate, Carnavalia rosea e Blutaparo portulacoides, que são as primeiras espécies a colonizar as áreas de depósitos mais recentes, através de seus estolões, fixando os sedimentos. Esta característica está associada aos organismos bioconstrutores e bioprotetores, capazes de acumular os sedimentos através do seu sistema radicular e evitar os agentes erosivos. Outras espécies que ocupam um papel importante nos aspectos biogeomorfológicos são Cenchrus equinatus, com função bioprotetora através da retenção de sedimentos nas raízes fasciculadas, e a espécie arbustiva Dalbergia ecastaphyllum, que também é considerada bioprotetora por auxiliar na fixação de dunas. Os estudos biogeomorfológicos são poucos explorados no Brasil, mas a sua contribuição é essencial para conhecer uma área de forma completa e conectiva, a partir das análises das relações biológicas e geomorfológicas. Para que ocorra um planejamento ambiental eficaz, é necessário não só reconhecer a biodiversidade e a geodiversidade do local, mas sim identificar a interação e a relação recíproca de ambos em um cenário espaço-temporal. A sua aplicação é diversa, como nas soluções para os problemas ambientais, que equivocadamente são construídos espigões e bagwell para evitar a erosão costeira, que implica de forma negativa nas áreas adjacentes, com a perda de sedimentos, além de prejudicar a biodiversidade local e a beleza cênica. Este problema poderia ser solucionado com a recuperação da vegetação de Restinga nas áreas que deveria estar ocupada para conter os períodos de ressaca, junto à reconstrução das dunas frontais, sendo uma alternativa mais barata e eficiente. A recuperação de áreas degradadas, com a Restinga, deve incluir as espécies engenheiras de ecossistemas nas áreas mais próximas ao mar, e evitar o plantio de espécies nas áreas próximas à faixa de berma, como, por exemplo, o coqueiro, que tem que ser colocado uma espécie bioprotetora,
Porque com o coqueiro, o que pode acontecer? Ele pode ocasionar um efeito reverso pela perda de sedimentos de forma acelerada, pois com o avanço do mar, a estrutura penducular, o estipe, é pressionado para baixo, expondo as raízes e abrindo uma cavidade no substrato. Por fim, quero agradecer ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e ao Laboratório de Florística e Ecologia de Ambientes Costeiros da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Obrigado.